A paz de Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal Encontrando Jesus, o Príncipe da Paz. Nessa noite nós vamos compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 3 ao 5. E nós faremos a leitura na Bíblia Almeida século 21, versão contemporânea. Leamos o texto. A paz de Cristo para vocês, meu querido amigo, meu querido irmão. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 3 ao 5, que diz assim: As mulheres entraram e não acharam o corpo de Jesus, e ficaram perplexas com isso. E lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Você poderá observar na sua Bíblia que esse texto está falando de um momento do domingo da ressurreição, quando as mulheres vão ao túmulo para ungir, para ali embalsamar o corpo de Jesus, e quando chegam lá, elas têm 2 surpresas. Uma é que quando chegam, a pedra da boca do sepulcro, do túmulo, está retirada, está rolada. Ou seja, o túmulo está aberto. E a segunda coisa que elas vão ter de surpresa é que ao entrar no sepulcro, ao entrar ali no túmulo onde o corpo de Jesus fora posto, elas não veem. E elas ficam perplexas, elas ficam espantadas com aquilo que os seus olhos estão vendo. E aí, então elas recebem uma palavra, elas veem 2 anjos, 2 homens dentro do túmulo, e eles falam para ela e perguntam a elas: por que vocês estão procurando aqui no lugar dos mortos, no meio dos mortos, aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Então, nós vemos nesse texto que aquelas mulheres, elas foram ali sabendo ou esperando encontrar alguma coisa, buscando o corpo de Jesus com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo que era de ungir, que era de perfumar aquele corpo, a fim de que ele ficasse mais tempo ali de uma maneira mais agradável. E elas então vão ali fazer, pelo menos pretendem fazer esse cerimonial. Mas aí nós vemos que é preciso saber o que se está procurando. E elas sabiam o que estavam procurando. Era o corpo de Jesus, para que elas pudessem perfumá-lo, ungí-lo para aquele momento. E aí, a segunda pergunta que vem é: você sabe o que está procurando? Sim, elas sabiam o que estavam procurando. Elas estavam procurando o corpo de Jesus. A terceira pergunta que aparece, e esse texto nos sugere, é: o que você espera encontrar? Quando você sai procurando alguma coisa, algum objeto, você sabe o que é, e você, muitas vezes, claro, você está decidido a encontrar aquele objeto que você perdeu, que você esqueceu, onde colocou. Então, você está procurando,
você sabe o que você está procurando. Pelo menos essa é a natureza normal das coisas. A gente vai procurar uma coisa que a gente sabe que está procurando. Mas às vezes algumas pessoas vão fazer algumas procuras ou estão procurando alguma coisa e elas não sabem nem ao certo o que elas estão procurando. Porque talvez as suas memórias não estejam mais equilibradas, elas estejam muito ansiosas e tenham esquecido por um momento o que estavam procurando, o que precisavam, o que desejavam, mas ficam procurando até na esperança de, enquanto procuram, lembrarem aquilo que estavam procurando. Muitas das vezes até um texto bíblico, nós muitas das vezes estamos olhando e folheando a Bíblia, procurando um texto, e às vezes a gente não sabe exatamente qual é o texto, aonde ele se encontra, mas a gente vai folheando, a gente vai pesquisando, a gente vai olhando. É claro que hoje em dia nós temos muita facilidade para encontrar textos bíblicos com a internet, mas às vezes também a gente não lembra nem como fala o texto, como é que diz o versículo. E aí fica um pouco difícil encontrar, ainda que seja com a internet, e depois localizá-lo na Bíblia, a palavra de Deus. Mas o importante é que aquelas mulheres sabiam o que estavam procurando e imaginavam encontrar aonde elas estavam procurando. E elas chegam ali e ficam surpresas quando não encontram o corpo de Jesus. E elas são surpreendidas por aqueles anjos que lhe fazem uma pergunta: por que é que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Então nós vemos aí que aqueles homens, dois anjos, eles fazem uma pergunta para aquelas mulheres e dando a elas uma noção que, olha, vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando a pessoa certa, no momento adequado, mas estão procurando no lugar errado. E quantas vezes nós vamos procurar alguma coisa e estamos também procurando no lugar errado? E quando a gente procura alguma coisa no lugar errado, nós estamos correndo sério risco de não encontrar aquilo que estávamos procurando, aquilo que estávamos precisando, aquilo que estávamos desejando, porque estamos procurando no lugar errado. Mas nós vemos também que, embora aconteça essa procura, a quinta pergunta que vem é: o que você vai encontrar? Quando você procura, quando você busca aquilo que você está precisando, está desejando, o que você pode encontrar? Você pode encontrar aquilo que está procurando e você pode também encontrar aquilo que não estava procurando. Ainda mais se procuramos no lugar errado, podemos encontrar coisas que não esperávamos encontrar, ou que não precisávamos encontrar, ou que não gostaríamos de encontrar. E a sexta pergunta: procurando um significado onde não tem. Aquelas mulheres estavam procurando, os anjos estão dizendo para ela: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram a vida no meio da morte? E essa é uma palavra pertinente de acordo com a data que nós estamos celebrando. Então, qual é o significado dessa sua procura? Qual a razão dessa sua procura? O que você espera encontrar, o que você espera receber? Então, faz-se necessário identificar exatamente o que se está procurando, o que se espera procurar. E, sem dúvida, é preciso procurar. Se queremos encontrar, é preciso procurar no lugar adequado. É preciso procurar no lugar certo. Não adianta procurar em qualquer lugar, em qualquer momento, se aquilo não está ali
e não está ali naquela hora. É a mesma coisa que chegar num ponto do ônibus muito cedo e o ônibus já passou, e ele passa de 10 em 10 minutos, de 15 em 15, e aí se ele já passou, ele tinha acabado de passar, você não vai pegar, só servir aquele ônibus para fazer o itinerário que você precisava. Você vai ter que esperar mais 10 ou 15 minutos, porque não chegou na hora, não estava, embora procurando um ônibus, embora esperando encontrar, chegar na hora, chegando fora do horário, não vai encontrar, não vai conseguir embarcar naquela condução. Essas mulheres chegaram naquele túmulo, naquele momento, e já tinha, vamos colocar assim, já tinha passado da hora. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia levantado. É verdade, ele estava ali antes, morto, mas ele havia ressuscitado. Ele estava ali deitado, mas agora ele estava de pé. Ele estava ali um corpo inerte, mas agora estava um corpo em movimento. E não estava ali mais. Não estava ali mais no cemitério. Estava fora dali. Estava longe dali. E aquelas mulheres não sabiam, mas elas continuaram procurando. Até que foram advertidas por aqueles dois homens, aqueles dois anjos. Por que é que vocês procuram aquele que tem a vida, aquele que traz a vida, aquele que é o dono da vida entre os mortos, no meio dos mortos, no meio dos cegos? Por que que vocês procuram aquele que tem a vida no meio dos doentes, no meio dos pecadores, no meio dos transgressores? Não há como encontrar. É preciso buscar a Cristo aonde ele se encontra. É preciso buscar aonde ele se manifesta. E um dos lugares aonde Deus se manifesta e aonde podemos encontrá-lo é na palavra de Deus. O outro lugar que podemos também encontrá-lo é na oração. É no momento de contrição, de arrependimento, de mudança. Um outro lugar que podemos encontrar é num lugar de culto, num lugar de comunhão, num lugar de adoração. Então, esses são os lugares, os meios adequados para que a gente possa encontrar o Mestre, aquele que vive, o dono da vida, embora ele também, de uma certa forma, ainda passeia no meio dos mortos, porque ele mesmo diz que aquele que crê nele tem a vida, mas aquele que não crê está morto. Então, muitas das vezes, você também está morto diante dele. Você precisa exatamente encontrá-lo para ter vida, para ter esperança, para ter razão de viver, para ter alegria, para superar, inclusive, as decepções da vida. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, ouvinte, se você ainda não chegou até aqui, você não é inscrito no nosso canal, gostaria de deixar esse convite para você. Para que você se inscrevesse no nosso canal. Para que você deixasse o seu like. Para que você compartilhasse. Para que você acionasse o sininho para receber todas as notificações dos vídeos quando forem postados. Mas então se você espera receber uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, você precisa ir de encontro a essa pessoa que tem a paz, que tem a esperança, que tem a alegria do céu, não a alegria e a paz desse mundo. Porque o mesmo Cristo disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá.
O mundo traz uma paz passageira, uma paz efêmera, uma paz que engana, ilusória, mas a paz dele permanece. A luz que ele traz permanece. Ele diz, aquele que crê em mim não andará em trevas. Vai conseguir enxergar as coisas. Vai conseguir perceber as coisas. Não porque ele tenha alguma coisa de diferente nele, de si próprio, mas porque aquele que tem a Cristo, ele espera, se ele não sabe, se ele não reconhece, ele vai buscar a presença de Deus, a presença de Jesus, ele vai falar com ele para ajudá-lo a encontrar aquilo que ele está procurando, para vencer contra aquilo que ele está lutando. Ele vai pedir fé, ele vai pedir esperança, ele vai pedir coragem, ele vai pedir vida, ânimo. E essas coisas Jesus tem para lhe dar. Embora a palavra daqueles homens, anjos, fosse assim um tanto estranha para elas, diz, por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Que palavra decepcionante. Mas que decepção maravilhosa é essa? Quando a gente espera encontrar alguma coisa nós somos surpreendidos quando não encontramos ou quando encontramos aquilo além do que a gente estava procurando. E essas mulheres, elas encontram algo que estavam procurando além. Elas pretendiam encontrar o Cristo morto, mas elas recebem a notícia de um Cristo vivo, de um Cristo ressuscitado, de um Cristo glorificado, de um Cristo levantado, de um Cristo de volta ao convívio delas. Então, que o Senhor abençoe a sua vida e você tenha a oportunidade e busque assim a pessoa de Jesus e tenha um encontro com Ele a cada dia. Como nos fala isso, o nome desse canal, Jesus, Encontrando Jesus, o Príncipe da Paz. Se você precisa de paz, está precisando de alegria, está precisando de emoção, está precisando de coragem, está precisando de força, Jesus Cristo é a sua paz. A paz fala de um mover da parte de Deus. Quando os judeus desejavam shalom para o outro, ele estava desejando não apenas um momento de tranquilidade, estava desejando para a pessoa a quem ele estava direcionando aquela palavra prosperidade na família dele, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade nos seus atos. Ou seja, comunhão com todos. Equilíbrio com todas as coisas que estavam fazendo. Então, quando eles cumprimentavam Shalom, a paz do Senhor, e eles estavam dizendo que você seja equilibrado diante do Senhor e diante dos homens. Que Ele te ajude nesse equilíbrio. Então, essa também é a nossa palavra para você nessa noite, nesse dia, nesse momento que você está diante dessa tela. Que você seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração breve. Pai, nós queremos te agradecer pela ministração da Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos concede. E que cada coração que estiver e ouvir esse vídeo, essa pregação, essa mensagem, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e a Tua obra possa estar sendo realizada sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a igreja, talvez onde eles congreguem ou não, ou até mesmo os levando e os conscientizando de que precisam de estar congregando em alguma igreja, no meio de algum povo, que fala da Tua palavra verdadeiramente, que vive o Teu evangelho verdadeiramente. Por isso, nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.